Alô, alô, nós somos o Mega Papo, o seu podcast. Eu me chamo Maria Eduarda. Eu sou a Nicole Hauser. Eu sou o Vinícius Lourenço. Eu sou a Letícia Gomes. Eu sou a Beatriz Xavier. E eu sou a Marina Lopes. Bem, o episódio de hoje vai tratar sobre o garimpo ilegal, mais especificamente na Amazônia. E para isso, nós trouxemos um convidado muito especial, o professor Chico, nosso professor de Geografia. Bem, é importante tratarmos sobre esse assunto porque nós temos visto uma crescente nele e também até uma série de protestos envolvendo o garimpo ilegal, né? Então é importante que a gente trate sobre ele porque, por exemplo, o garimpo em terras indígenas, segundo pesquisas, cresceu mais de 500%, principalmente a partir do ano de 2018, né? A partir do ano de 2018 houve uma enorme crescente nessa questão. E, bom, vamos começar então. Antes de começarmos a tratar sobre o garimpo ilegal, nós precisamos definir o que é o garimpo. O garimpo, ele é a atividade de extração dos minérios naturais. Isso pode ser feito de forma manual ou de forma mecanizada através de aparelhos que facilitem a retirada desses materiais, por exemplo, do solo. Agora, falando sobre o garimpo ilegal. O garimpo ele é considerado ilegal quando ele é feito em áreas maiores que 50 hectares ou quando ele é feito, por exemplo, em espaços que são reservados como aldeias indígenas ou até mesmo reservas ambientais. E vamos falar agora sobre um pouquinho dos impactos do garimpo ilegal. O garimpo ilegal ele tem uma extrema importância para nossa economia, né? Ele ajuda ali no desenvolvimento econômico do país. Mas ele também causa uma série de impactos dentro do meio ambiente, como o assoreamento de rios, a mudança das paisagens, a mudança do percurso dos rios, impactos no solo, tem a contaminação dos rios e das terras por conta do mercúrio. Inclusive, né, quando esses dejetos tóxicos são liberados em rios, por exemplo, as comunidades ribeirinhas, indígenas próximas ali a essa área, eles acabam sendo impactados também, né? Uma vez que esses dejetos eles contaminam as plantas, daí os peixes se alimentam das plantas e também se contaminam, e as comunidades que se alimentam dos animais desse rio também acabam sendo contaminadas. E isso foi constatado, inclusive, por uma pesquisa feita na Fundação Oswaldo Cruz, que constatou que havia mercúrio na corrente sanguínea de um povo chamado Saurei Maimbu, no Pará, um povo indígena. E o maior problema disso é porque, por exemplo, se acaba contaminando mulheres grávidas, isso pode acabar passando por feto, né? E se o mercúrio ele penetra no cérebro, ele pode acabar causando diversos distúrbios neurológicos, como a malformação congênita, o retardo no desenvolvimento, perda de audição e déficit cognitivo. Isso acaba impactando toda uma geração, né? Com toda certeza. É importante também a gente falar como esse garimpo ele vai parar nesses lugares, né? Que é exatamente, isso ocorre na parte da extração desses minerais, desses minérios. Eles precisam o mercúrio, ele torna mais fácil de achar esses minérios. Então, eles usam aquilo, despejam sobre o local para poder encontrar isso que eles estão procurando. E isso acaba liberando uma grande quantidade, de mercúrio por aquele espaço, contaminando todo o local.
E Contaminando principalmente os trabalhadores, por conta da evaporação, eles acabam inalando o mercúrio. Ele acaba entrando em contato com a pele. é curioso como uma atividade tão prejudicial, até mesmo, não apenas para as comunidades ribeirinhas que ali vivem, mas também para os trabalhadores, né, que acabam sofrendo com os impactos dessa atividade, né? Como o Vinícius já tinha dito, sobre a inalação do mercúrio, né? E também tem o fato do soterramento dos trabalhadores, e dos animais e dos trabalhadores que trabalham com essa atividade, né? Desculpa, pode falar. Eu acho que a partir disso a gente já pode fazer a primeira pergunta para o professor Chico. Se ele acredita que se existem maneiras de extrair esse minério sem causar esses danos. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu não sei como é que vocês suportam me aturar todo esse tempo, ainda me convidar para falar mais, mas tudo bem, azar é de vocês, ou não, né? A primeira coisa que eu queria esclarecer é o seguinte: se é ilegal, já não é bom. Né? A gente está falando de garimpo ilegal. Não traz nenhum benefício para a economia. Porque uma vez que é ilegal, esse ouro, esses minérios, principalmente pedras preciosas, ouro e tudo mais, acabam não rendendo ao Estado nenhum tipo de imposto, porque ele é ilegal. Então, na realidade, não acrescenta em nada a economia, não melhora em nada a situação das pessoas que trabalham com isso, tá? É apenas uma forma de, inclusive, de escoar as nossas divisas. Né? Muitos desses minérios, eles vão para fora do país, né, de forma ilegal, e quando vai de forma ilegal, não tem nenhuma vantagem. Então, não existe nenhuma vantagem do garimpo ilegal. O garimpo, quando ele é legalizado, e aí a gente tem que lembrar de um detalhe, existe lei, né? Você só pode explorar o garimpo com autorização do DPRN, né? Departamento de Recursos Naturais, né? De Proteção aos Recursos Naturais. Ele pode determinar o quanto você pode explorar, tá? O quanto você pode tirar, e é isso que acaba preservando a própria natureza. Porque em terras indígenas, em terras quilombolas, em terras de povos pioneiros, não é possível se explorar o garimpo. Né? É proibido. Então, quer dizer, já começa, por isso que acaba sendo ilegal. Os prejuízos são muitos. Né? No caso do mercúrio, ele é muito usado para separar o ouro do cascalho, né? Porque o mercúrio é um metal, né? E aquecido ele agrega o ouro, né? E fica o cascalho de fora. O problema são os gases, como o colega citou, que acaba respirando aquilo, e vestígios desse mercúrio que acaba ficando na beira do rio, tá? Pegando na vegetação. Muitos peixes se alimentam dessa vegetação e acaba contaminando o peixe. E o mercúrio tem um problema mais sério. Ele não é eliminado no organismo. Né? O peixe contaminado, ele vai contaminar as pessoas. E assim sucessivamente. Primeiro, a primeira coisa que tem que acontecer é se cumprir a lei. O Brasil ele tem leis ambientais muito boas. São consideradas uma das melhores leis ambientais do mundo. Tá? O problema é a aplicação da lei. Quando veio a pandemia, a gente ouviu o ministro do Meio Ambiente dizer o seguinte: vamos aproveitar que a atenção das pessoas estão voltadas à pandemia e vamos acabar com todos os marcos regulatórios. O que são marcos regulatórios? São aquelas determinações do que pode e não pode fazer. Vamos acabar com esses marcos, vamos deixar passar boiada. Foi esse o termo que ele usou. Né? Vamos acabar, vamos fragilizar a lei. Né? E depois o que a gente viu? O desmonte total dos órgãos de fiscalização. Né? A gente viu que o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, serem simplesmente esvaziados. Né? Não tinha mais funcionário.
tirou-se do Instituto Chico Mendes, por exemplo, que é o ICMBio, o poder da multa, da fiscalização, né? E isso tudo proliferou o garimpo, né? Gente, todo esse garimpo que a gente vê devastando a Amazônia, devastando outras áreas, ele é garimpo ilegal. Não traz nenhum benefício para o país. O benefício é apenas daquelas pessoas, daqueles criminosos, porque eles são criminosos, tá? Que se utilizam de um bem natural nosso, que devia ser vendido e estar em prol da nossa população, para que eles tenham os lucros. Tá? Há pouco tempo, aquele jornalista e o indigenista foram assassinados. Por quê? Porque estavam investigando a questão do transporte ilegal de peixes da Amazônia. Aí você vai falar, mas o peixe, dentro do peixe eles estavam levando o quê? Ouro, prata, pedras preciosas, droga, dentro do peixe. Então, o problema não era só o peixe, o problema é que estava dentro das outras situações. Por isso que essa questão é muito importante. O mundo hoje, o Brasil hoje ele está aos olhos do mundo, porque a gente já falou isso, mas a Amazônia não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos, e a gente trata mal dos oceanos. Tá? Mas a Amazônia é o ar-condicionado do planeta. É ele que vai determinar o nosso estado, o nosso bem-estar no planeta. É ele que vai diminuir o aquecimento global. Na Amazônia existe um fenômeno, gente, dos rios voadores. A quantidade de água que é evapotranspirada pela floresta, ele leva a chuva praticamente para o Brasil todo e até mesmo para fora do Brasil. São os rios voadores, né? A gente vê muito rio no solo, né? Você nunca imagina um rio voando, mas dá para perceber, hoje já é comprovado cientificamente que isso existe, que é justamente esse caminho da transpiração, né? Da evapotranspiração, que leva a qualidade de ar e qualidade também de temperatura para o planeta. E o que a gente está vendo? A gente está preocupado com a água, preocupado com a temperatura, e o que está acontecendo lá embaixo? Eles continuam explorando os minérios do Brasil. Né? Porque, gente, a Vale, ela tem mineradoras de ouro também. Porque o garimpo, gente, normalmente, o garimpo mais utilizado é o garimpo de ouro. Né? Regiões auríferas, onde você vai tirar ouro, porque o ouro tem um grande valor de mercado. Né? Ninguém vai garimpar ferro, manganês, porque você precisa de muita quantidade para fazer algum dinheiro. Mas ouro, prata, pedras preciosas, isso sim, isso tem valor agregado. Né? Então, e as terras indígenas, né? Até pela constituição geológica da própria região amazônica, que foi uma região formada há bilhões de anos, né? Lá na primeira era, né? Na era pré-cambriana, né? Lá no Arqueozóico, essa formação é uma formação muito antiga, muito desgastada. E aí, o que é que você tem ali? Você tem uma grande quantidade de minérios. Né? As rochas magmáticas, elas vão dar origem aos minerais. Então, ali você tem uma grande quantidade de minério. Esses minérios extraídos da maneira correta, tá? Com cuidados ambientais de hoje, como eu falo, nós temos uma legislação que cuida muito disso. Hoje, para uma mineradora começar a explorar um lugar, ela tem que fazer um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto do meio ambiente. Ela tem que analisar como isso vai interferir na vida das pessoas que estão por ali. Ela tem que provar o seguinte: os benefícios para a comunidade, não é para algumas pessoas, é para a comunidade, tem que ser maior do que os prejuízos ambientais. Aí sim, com restrições e com obrigações, essas empresas podem explorar. Né? Mas com esse fim dos marcos regulatórios, esse relaxamento proposto aí com relação à fiscalização, o que está acontecendo? As pessoas estão invadindo. E a Amazônia, não bastasse
a questão do garimpo ilegal, ainda tem a questão do desmatamento ilegal para o avanço da agricultura, né? Da agricultura e da pecuária. Então você tem ali uma região riquíssima, se bem que eu sempre entendo que a maior riqueza da Amazônia é a água, né? Mas o garimpo ilegal, por exemplo, faz o quê? Contamina a água, né? E aí a gente começa a ter o quê? Graves problemas sociais. Tá? Então, garimpo ilegal não traz nenhum benefício para o país, não traz nenhum benefício para a natureza, não traz nenhum benefício para o meio ambiente e não traz nenhum benefício para a comunidade. O único benefício é para o garimpeiro, que na realidade ele não é um profissional, ele é um criminoso, porque ele está cometendo diversos crimes ambientais. E até poderíamos dizer crimes civis também, porque se você fica doente porque você consumiu um peixe que estava contaminado, que este cara contaminou, ele também é responsável pela sua doença. Inclusive, né, um ponto bem interessante que você falou foi sobre o desvio da atenção, né, durante o período da pandemia para essas questões. Inclusive, foram realizadas pesquisas, né, segundo o Greenpeace, 72% de todo o garimpo realizado foi dentro de terras indígenas, dentro da Amazônia, né? Foi observado um aumento de 40% em relação ao ano de 2018, foi isso? E outro fator também que impulsiona essas questões, né, é a queda da fiscalização que nós podemos observar com o governo atual, né, no finalzinho. O desmonte, né, como eu falei no começo. Então, como é que este governo colaborou com isso? Claro que ele não falou para mim, olha, pode pôr fogo na Amazônia, ele não falou nada disso. Ele continuou com aquele discurso, né? Não, a Amazônia é nossa, a maior parte da floresta está preservada, graças a Deus, gente. Se não tivesse a maior parte da floresta preservada, nós estaríamos hoje num grande deserto global, né? A questão tem muita floresta devastada, né? Então, ele simplesmente desmontou os órgãos de fiscalização. Ele desmontou o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, ele desmontou o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, que tinha como finalidade fiscalizar, né? Agora, vocês imaginam, a Amazônia, ela drena 56% do território brasileiro, ou seja, mais da metade. É uma floresta imensa. Eu precisaria ter pelo menos 20, 30, 40 vezes mais fiscais do que já tinha antes de 2018. Imagina ele desmanchando tudo isso. Quer dizer, ficou fácil para invadir, ficou fácil para usar, ficou fácil para não cumprir a lei. Porque tudo isso que foi feito, gente, foi feito de maneira ilegal. Tá? Por quê? A não ser, é claro, quando ele começa o quê? A acabar com os marcos legais. É claro, gente, ó, tem um marco legal, tem uma lei, que diz que você não pode fazer. Se eu derrubo essa lei, você passa a poder fazer. Você não está mais ilegal. Porque quando eu derrubo um marco legal, eu permito que as pessoas façam o que querem. Há pouco tempo passou uma reportagem, o que os caras fizeram? Os caras colocaram em algumas árvores, tá, um chip de localização, um rastreador. E aí foram seguindo para onde? A árvore em pé ainda, na floresta. Daqui a pouco eles viram que a árvore foi derrubada. E aí a árvore começou a andar. Bom, essa árvore, né? A árvore não anda, então alguém está levando ela. E foram descobrir, estava lá numa madeireira. Né? Aí os caras foram lá, tiraram o chip, prenderam o cara. Mas quanto eles não conseguem chipar todas as árvores da Amazônia? Né? Então, gente, qual seria a solução? Porque o problema a gente já sabe. Primeiro, porque a gente tem uma política ambiental inteligente. O mundo está atrás do quê? De
preocupados com as questões climáticas. O que o Brasil tem? O Brasil tem o maior sistema climático do planeta. Vamos vender para eles. Em vez da gente vender a floresta, a gente vende os benefícios da floresta. Vocês querem que a temperatura fique melhor no país de vocês? Vai custar tanto. É o quanto custa para eu preservar a minha floresta para que você consiga sobreviver no seu país, sobreviver no planeta. Hoje, a gente tem o que a gente chama de capital ambiental. O Brasil ainda tem um grande capital ambiental, capital ecológico. E o mundo sabe disso. E acreditem, é o melhor que a gente pode vender. É melhor do que o ouro, que a prata, que tudo isso que a gente extrai. É a preservação. Só dá para vender se a gente preservar. E é claro, além disso tudo, ainda a gente tem o quê? A exploração do garimpo por estrangeiros. Porque o Brasil faz divisa com a Venezuela, faz divisa com a Bolívia, faz divisa com o Peru, tá? Com a Colômbia. E essa divisa, gente, é tudo ao longo da floresta amazônica, no meio da floresta. O cara invadir ali e começar a explorar, ninguém vê. E aí entraria a função constitucional das Forças Armadas. São elas que deviam estar ali fiscalizando as nossas fronteiras. Agora, vocês sabem quantos batalhões de exército de fronteira existe? Um batalhão com acho que 100 ou 200 pessoas. Como é que você vai cobrir uma região dessa com 100 ou 200 pessoas? Porque, é claro, existe lá os sistemas de radar, tem satélite, mas os satélites não conseguem olhar lá no chão lá da Amazônia, porque aquilo é um tapete verde. Né? Então, essa é a grande questão. Inclusive, né, vimos discursos do governo atual onde ele gostaria de descriminalizar essa atividade, né? E com isso nós gostaríamos de saber se houve na história do nosso país algum governo que olhou para essa questão ambiental. A gente pode dizer o seguinte: nós tivemos uma evolução adiante dos governos sobre a questão ambiental. É claro, quando a gente começou a fase de industrialização lá, no período de Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, você acha que o Juscelino Kubitschek estava preocupado com a questão ambiental? Gente, a gente estava trazendo indústria para cá, o Brasil já estava 200 anos atrasado. Então, quer dizer, e a gente tinha uma ideia naquele tempo, né? Se vendia a ideia que para industrializar não era possível preservar. Então, preservação ambiental e industrialização não podiam andar juntos. Ou como hoje se fala também da agricultura, né? A agricultura e meio ambiente não andam juntos, que é uma imbecilidade, tem que andar junto. Afinal de contas, a agricultura depende o quê? De um meio ambiente saudável. Né? Naquele tempo achávamos o seguinte: para industrializar a gente tem que desmatar, né? Então tem que destruir. E assim foi feito na Europa, na Ásia, em todos os lugares. E no Brasil também. Não fosse isso, gente, a gente não tinha só 6% de Mata Atlântica. 93%, 94% já foi. Certo? Então, quer dizer, nós também tivemos isso, mas a gente, claro, nós somos privilegiados. Né? Então, a gente teve avanços ambientais, principalmente pós-governo militar. Até o governo militar, tá? Até a década de 80, tá? A gente só extraía, porque a ideia de preservar não existia. A gente começa a se preocupar com isso quando vem o quê? Os governos Fernando Henrique Cardoso, tá? Um pouco antes, né, com o governo Collor também, Tancredo Neves, que acabou não assumindo, foi o José Sarney. Esses governos já começam a ter um apelo ambiental por um motivo muito simples. O mundo começa a cobrar do Brasil esse apelo. Né? Aí vem a política do crédito de carbono,
vem a Agenda 21, vem Protocolo de Kyoto. Né? Isso tudo vai incentivar o Brasil a ter uma dinâmica ambiental. É claro, gente, quem planta, quem cria gado em grande espaço, né, precisa cada vez mais espaço. Né? O que você tem que mostrar para o cara é o seguinte: você consegue criar mais gado, plantar mais, se você tiver mais tecnologia. Ou seja, aumentar a produtividade, sem ter que aumentar a área de plantio. Como é que você faz isso? Sementes selecionadas, controle biológico de pragas, o cuidado com os animais. Animais confinados, eles rendem muito mais do que animais soltos. Além do que, os gases, né, que também são responsáveis pelo efeito estufa, né, os gases do gado, poderiam ser o quê? Poderiam ser, se é confinado, ele consegue ser sugado e virar energia. Então, você tem meios, hoje você tem meios. No Brasil, a gente teve até um processo muito bom, a criação do Instituto Chico Mendes, a criação do IBAMA, do Departamento Nacional de Recursos Minerais, tudo isso veio ajudando. Tá? Agora, infelizmente, esses últimos 4 anos, eles foram desastrosos para a questão ambiental no Brasil. Eles foram desastrosos, porque simplesmente eles quebraram esses marcos regulatórios. Né? Tudo aquilo que a gente tinha conseguido caminhar e a tendência era melhorar, foi derrubado. Então agora, o próximo governo vai ter que começar tudo de novo. A única vantagem nossa é que, por exemplo, os recursos para a gente começar tudo de novo já estão garantidos pelos países europeus. A França já se comprometeu, a Dinamarca já se comprometeu, um monte de países, a Noruega já se comprometeu a voltar a investir no Fundo Amazônico, porque estavam pegando dinheiro deles e não estavam fazendo nada. Então, hoje a gente tem a esperança, e a gente fala, a gente sempre tem a esperança, né, de que agora a gente volte a trilhar o caminho certo. Porque, gente, não existe planeta B. Só existe o nosso. Por tudo que a gente conhece de astronomia, a gente não tem para onde ir. Sabe, se a gente não cuidar desse planeta, não tem outro para cuidar. Não é igual o Wall-E, né? Vocês já assistiram o filme Wall-E? Aquele do robôzinho, que, olha, tem uma grande nave onde todo mundo vive na nave e o planeta está todo destruído. Não tem esse planeta B. Não tem uma nave mãe gigante que a gente possa ser recebido lá todo mundo. Então a gente tem que cuidar do que a gente tem. Né? E as políticas ambientais, elas são muito importantes. Tem que acabar esse desmatamento. Tem que acabar essa extração ilegal de ouro, essa mineração de forma predatória. Né? E só dá para fazer isso com marcos regulatórios, com leis, com punição para quem não cumpre a lei. Então, tendo em vista esses 4 anos, você diria que a tendência é a diminuir a partir de agora, a aumentar a atividade do garimpo ilegal? A ideia é que diminua e até seja extinto o garimpo ilegal. Que dê lugar ao garimpo legal. Aquele garimpo controlado, aquele garimpo que tem legalidade, sustentável, tá? Que pode ser. Hoje nós temos tecnologia, certo? Então, o garimpo ilegal é urgente que acabe ali. Aliás, gente, a ilegalidade tem que acabar. Não pode achar que é normal ter alguma coisa ilegal. Né? Não, mas é ilegal, mas está tudo bem. Não está tudo bem. Se é ilegal, não está tudo bem. Respondemos bastante perguntas. Mas é assim mesmo. Nós temos falado um pouco sobre algumas das aldeias que sofrem bastante com isso, né? Nós temos visto uma grande movimentação dessas aldeias
em resposta, não, em resposta a essas atividades que estão acontecendo, né? Indignação com isso, que aldeias como a dos Yanomami, dos Mungurudu e até mesmo dos Kayapó, que são os que mais sofrem com isso, né? E falando desses povos, nós conseguimos enxergar bem a omissão governamental, né, por trás disso, já que, por exemplo, no começo desse ano nós tivemos o caso da aldeia, da aldeia dos Yanomami, que aconteceu toda aquela situação onde a menina foi estuprada e a aldeia foi queimada, invadida, as pessoas foram mortas. Então, depois disso, houve uma série de protestos, né, em frente ao STF. A violência, né, gente, é aquela coisa, como é ilegal, normalmente gera e é foco gerador de violência, né? E acreditem, tem índio que é cooptado pela própria ilegalidade, tá? Porque eles invadem, muitas vezes com o apoio dos próprios indígenas, que são, muitas vezes, recebem ali uma colaboração, uma propina, para permitir que eles façam a exploração. Só que, normalmente, eles não têm muita noção do tamanho do estrago disso. E quando as lideranças percebem isso, aí começam a dar os conflitos. Hoje, né, agora a gente viu na COP27 agora, as lideranças indígenas, né, todos lá, né, falando sobre a importância da preservação da floresta, né? Uma das propostas do governo é fazer o Ministério dos Povos Originários, né? Ou seja, dos povos da floresta. Gente, ninguém pode preservar mais a floresta amazônica do que os indígenas. Eles conhecem aquela floresta, eles vivem, eles fazem parte da floresta, na realidade é isso. Existe uma teoria muito legal, depois vocês me lembrem na aula da gente falar até disso, a teoria Gaia, quer dizer terra. A teoria Gaia, gente, ela trabalha a terra como um organismo vivo, onde tudo é necessário. O ser humano é necessário, os animais são necessários, a água é necessária. Ou seja, todos têm a sua participação na necessidade de manter a terra um organismo vivo, porque a terra é um organismo vivo, né? Ela nos dá e nos tira, né? Se nós não soubermos, a natureza, gente, ela é tão fantástica. Eu costumo dizer que a natureza é dadivosa. O que quer dizer dadivosa? Ela dá as coisas. A gente só tem que dar tempo para ela poder nos dar alguma coisa. Eu tiro uma formação florestal para plantar milho, plantar soja. É bom para a economia? É bom para a economia. Milho, soja, tem mercado internacional, é commodity. Tá? Mas se eu não der um tempo para a natureza reconstituir o solo, os animais poderem se reproduzir, vai chegar um momento que eu não vou ter mais como plantar nada, porque o solo vai empobrecer. Eles invadem a Amazônia em busca de solo para plantio. Gente, é só estudar um pouquinho que você vai ver que o solo amazônico é pobre. Ele vai ter que gastar muito para poder produzir em alta escala no solo amazônico. Então, não era melhor você investir em produtividade, em outros solos um pouquinho melhores, em que você pudesse produzir mais? Investir em tecnologia, investir na educação. Né? A gente tem muito para percorrer. A nossa educação está muito longe do ideal. Vocês deveriam hoje estar engajados, né, em alguma questão que chamasse a atenção de vocês, para vocês fazerem isso profissionalmente. E muitos de vocês ainda não têm nem noção direito do que eu vou fazer quando eu crescer. E vocês já cresceram. Vocês é que vão mudar o mundo. Você também cresceu. Ela olhou para mim com uma cara, você vai falar isso para mim? Mas é verdade, você cresceu. Porque o crescimento não é o crescimento físico, né? É o crescimento intelectual, o crescimento cognitivo, de entendimento. Vocês são capazes hoje de saber o que é certo e o que é errado, de defender algumas bandeiras, que há uns anos atrás vocês não estavam nem aí para essas bandeiras. Tá?
Então, é isso que a gente tem que despertar na sociedade. Essa vontade de defender o seu território, vontade de defender o seu meio ambiente, vontade de defender a sua comunidade, que foram os representantes dessas tribos indígenas, dessas nações indígenas, né, fizeram lá na COP27. Né? E todos, e muito importante, gente, esses indígenas, eles tinham formação acadêmica. Porque você não pode achar que só porque a pessoa é indígena, ela não pode ter cultura, não pode ter educação. Aliás, imagina que o quanto seria rico para nós se nós tivéssemos na nossa sala de aula alguém indígena para falar sobre o idioma, sobre a forma de vida, o respeito que eles têm pelo meio ambiente. Né? Então, é muito importante isso. Ser indígena não significa ser ignorante. Né? Ser indígena é um privilégio para quem é. Desarmou a gente, você respondeu todas as perguntas. Essa é a intenção. Realmente foi uma aula, assim, incrível. Quanto aos institutos que a gente tem, né, não são, enquanto nós estamos falando nas aulas, nós costumamos falar sobre essa questão do meio ambiente, né? Com isso, houve um capítulo específico que nós estávamos estudando do livro que mostrava que não era, o nosso problema não era a falta de leis ou de institutos, mas sim o problema da fiscalização. Né? A gente tem o INPE hoje, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE, gente, ele consegue hoje, se estiver pegando fogo agora, em qualquer lugar da Amazônia, ele consegue detectar. Os satélites, eles conseguem captar o calor. Olha que coisa incrível. Isso é tecnologia, isso é coisa fantástica. Tá? Então, nós sabemos aonde está o incêndio, sabemos como chegar lá. O que nós precisamos fazer? Chegar lá, apagar o incêndio e punir os responsáveis. E é aí que está a falha. O INPE te dá essa informação em tempo real. Né? Olha, está pegando fogo em tal lugar. Só que aí, como é que o cara vai sair lá do ponto de apoio e chegar no lugar? Às vezes é 300, 400, 500, 600 quilômetros de distância, não tem estrada, você tem que ir parte de barco, parte a pé. Quando você chega lá, já queimou a floresta. Né? Então, a gente tem que ter pontos avançados, né, de fiscalização. E outra, né, gente, olha, o INPE acusou, está tendo fogo aqui. Aí, no dia seguinte, é aqui do lado. No outro dia, é aqui na frente. Ou seja, está tudo naquela região. Gente, alguém dali que está atacando fogo na floresta, vamos para lá. Pega um avião, vai lá, não dá para descer, salta de paraquedas, dá um jeito. Gente, nós temos tecnologia para isso. Mas falta vontade política, falta fiscalização. E aí sim é o grande problema. Porque não tem fiscalização. Né? Sem fiscalização, os bandidos, que são bandidos, fazem o que querem. O senhor gostaria de fazer mais alguma colocação? Acho que ficou tudo bem explicado, na verdade. Bom, eu acho que a relevância do tema, acho que é um tema que não tem que ser discutido só aqui, tem que ser discutido na casa de vocês, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Eu acho que é um tema que a gente tem que sempre estar discutindo. Tá? E é claro, o fator de vocês me convidarem também é uma coisa que, para mim, foi importante. Porque uma coisa é quando eu estou dando aula para 40 pessoas, outra coisa é quando a gente consegue conversar em 6, 7 pessoas. Eu acho que o aproveitamento é muito maior. Tá? Então, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre um assunto que é importante, mas, acima de tudo, que vocês sejam os divulgadores disso tudo. Né? Então, é só isso. Para mim, eu estou satisfeito. Muito obrigada, professor.
Foi incrível. Muito obrigada por ter aceitado e participado aqui do podcast conosco. Foi uma chuva de grandes informações. Muito bom. E é isso. Agradecemos também por ter visto até o final. Se você chegou até o final. E espero que tenham gostado de toda a trajetória dos podcasts, inclusive desse. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Faz tchauzinho pra câmera. Tchau.